Nesse vídeo eu vou te contar quais foram os maiores erros que eu cometi quando eu comecei a investir em renda variável e no final eu vou falar quais foram as lições que eu tirei desses erros. É inegável, a forma mais efetiva de aprender uma coisa é colocando a mão na massa, errando e aprendendo com o seu próprio erro. Então nesse vídeo aqui você vai ter a oportunidade de aprender com o erro dos outros, que no caso foi o meu, e assim você evita de quebrar sua cara também como eu quebrei, e no caso de investimentos você evita até de perder dinheiro. Só antes eu já vou te pedir para você deixar o seu like, porque esse canal aqui acabou de nascer, aí só ajuda o YouTube a entender que esse conteúdo merece chegar a mais pessoas, para evitar que mais pessoas cometam o erro que eu cometi. E já se inscreva no canal e ative o sininho, porque toda semana tem conteúdo novo aqui no Investira para você. Esse canal aqui surgiu da vontade de eu compartilhar o quão fácil pode ser investir em renda variável. Eu não sou nenhum profissional da área de investimento, sempre deixei isso claro aqui no canal. Eu sou um designer gráfico, trabalho como editor de vídeos, eu faço outro tipo de coisa, porém eu sempre investi o meu dinheiro. E mais recentemente eu acordei para a importância de você investir em renda variável e eu vi como pode ser simples e como isso pode mudar a vida de uma pessoa. E eu fiquei impressionado e até inquieto em ver como que as pessoas não conhecem a forma mais simples de você investir, que são através de ETFs. Praticamente todo vídeo eu falo aqui sobre ETFs. É uma modalidade que lá fora é muito popular, mas aqui dentro ainda é pouco conhecida. Então as pessoas que investem seu dinheiro poderiam ter melhores rentabilidades na renda variável, mas não investem às vezes por medo, por achar que é complicado. Então eu criei esse canal com esse intuito de compartilhar esse conhecimento, ainda que eu não seja um profissional, mas é uma informação que pouca gente tem. Então quanto mais gente falando disso, mais isso vai se popularizar e mais pessoas vão ter a oportunidade de ter rentabilidades maiores. Mas aí, como eu disse, eu sempre investi o meu dinheiro, mas sempre investi em renda fixa, ali no Tesouro Direto, nas contas digitais, e aí recentemente eu entrei na renda variável. E aí quando você entra na renda variável, quando você começa a estudar sobre isso e vê o poder que isso pode ter no longo prazo, e você entende o poder dos juros compostos nos seus investimentos, é como eu costumo dizer, é tipo você tomar a pílula vermelha do Matrix. Não tem mais como você voltar atrás e não tem como você deixar de investir, porque isso vai fazer uma diferença muito grande para você no longo prazo e vai te proporcionar uma vida muito mais tranquila lá quando você já estiver mais velho. Só que aí o que acontece? Um dos meus erros foi ser otimista demais e eu não entender uma coisa que é muito básica no mundo das ações, que é entender que o mercado é algo cíclico. Então eu entrei na renda variável em um momento em que as ações de crescimento estavam assim, um dos maiores crescimentos assim da história. Você via o gráfico de rentabilidade lá do índice americano, por exemplo, subindo assim há 2, 3 anos assim em rentabilidades incríveis, e as empresas que mais estavam se destacando eram as empresas de tecnologia, que tem como característica serem empresas de crescimento. Então o que eu fiz? Eu olhei aquilo e falei, nossa, eu vou seguir sim a estratégia que eu acho que todo mundo tem que seguir, que é investir de maneira neutra através de ETFs, mas eu vou pegar uma parte do meu patrimônio e vou comprar empresas individuais. Então eu fui lá, comprei ações da Google, comprei ações da Apple, comprei ações da Tesla, comprei várias ações de empresas de tecnologia de crescimento. E não tem problema nenhum em você fazer isso. O problema é que eu investi praticamente somente em empresas do mesmo setor, que é o setor de tecnologia, e ações com a mesma característica, que são ações de crescimento. Eu nunca falei sobre isso aqui no canal, mas mais pra frente eu pretendo fazer um vídeo sobre isso. Mas resumidamente existem as ações de crescimento que quase não pagam dividendos e estão focadas 100% em crescer, como por exemplo a Tesla, empresas de tecnologia em geral, né? Apple, Google, essas empresas são empresas de crescimento. E tem as empresas chamadas de valor, que são empresas mais consolidadas, que não crescem tanto, mas distribuem bastante dividendos e são empresas mais seguras, como por exemplo a Johnson & Johnson, é um bom exemplo de uma empresa de valor. Uma empresa que não tem um crescimento tão explosivo quanto empresas de tecnologia, mas ela já é consolidada, ela conserva o seu capital, rentabiliza um pouco e paga bastante dividendos. E aí, qual que foi o meu erro? É olhar para as empresas de crescimento e tecnologia e falar, nossa, é aqui que eu vou ganhar muito dinheiro. Eu fui lá e aportei, comprei empresas individuais assim, sem dó. E aí o que aconteceu? Na virada de 2021 para 2022, subiu a taxa de juros lá dos Estados Unidos, fora os problemas que a gente está tendo agora atualmente, e aí o mercado americano no geral ele começou a cair bastante. Mas as empresas que mais caíram foram as empresas de tecnologia e de crescimento. Era uma coisa que eu não entendia, eu não sabia como que a taxa de juros poderia afetar as empresas de crescimento, e elas foram as que mais sofreram. Então esse foi um primeiro erro que eu cometi, é pegar, olhar o histórico recente do que está acontecendo. Empresas do fator crescimento e do setor de tecnologia eram as que estavam crescendo muito mais do que as outras e achar que aquilo iria continuar para sempre, vai saber, não sei quantos anos ia durar. Então eu apostei
que o que estava acontecendo no momento ia acontecer para sempre. E aí a lição, o aprendizado que eu tive com isso é entender que o mercado é extremamente cíclico. Em alguns momentos as ações de crescimento vão ir melhor, mas em outros momentos as ações de valor, como é o que está acontecendo atualmente, vão ir melhor do que as ações de crescimento. Em alguns momentos, por exemplo, os Estados Unidos vai ir muito melhor do que o resto do mundo, mas em alguns momentos o resto do mundo vai ir melhor que os Estados Unidos. Os setores também são totalmente cíclicos. Na última década, as empresas de tecnologia foram muito melhores. Só que, por exemplo, nesse ano aqui, as empresas de tecnologia já não estão indo tão bem. E o setor atual lá nos Estados Unidos que está rendendo mais do que os outros é o setor de eletricidade, que era um dos piores na última década. Então eu continuei estudando sobre isso aqui, e esse é o legal desse canal aqui, porque eu, assim como provavelmente você, não sou um profissional de investimentos, então eu tô estudando, aprendendo e compartilhando o que eu tô aprendendo aqui com você, e a gente tá aprendendo juntos a investir aqui. Então eu aprendi na prática como que o mercado é cíclico e como é muito difícil você conseguir prever o mercado. Por isso que a estratégia base que eu sigo, eu sempre segui e agora tô totalmente focado nela, é investir de maneira neutra. Você investindo de maneira neutra, você está assumindo que não tem como você prever, porque o mercado é muito eficiente. Quando você pensa na possibilidade de um setor valorizar, já tem diversos investidores que já viram isso muito antes que você, de maneira muito mais eficiente, já fizeram investimento e aí isso já está no preço do investimento. Quando você pensar em entrar achando que você está sendo visionário, várias pessoas já entraram e aí isso já está precificado e você já perdeu, já está atrasado. Então, por isso que você investir de maneira neutra é a forma mais eficiente para um investidor comum como eu e você aqui. Você pega lá uma ETF neutra, no final desse vídeo eu vou falar exatamente como eu estou investindo agora, e você segue a média, entendeu? Você vai surfar na valorização do que está indo bem, o que está indo mal vai puxar um pouco para trás e você vai ter uma rentabilidade média, o que já é excelente, o que vai ser na grande maioria das vezes, até considerando investidores profissionais, mais eficiente do que você tentar prever o mercado e fazer timing, investir na empresa certa na hora certa, vender na hora certa, além de dar muito mais trabalho. Isso já está provado com o tempo que é menos eficiente na maioria das vezes do que você simplesmente surfar a média da rentabilidade das empresas. Então, um outro erro que eu cometi foi não ter investido de maneira neutra, foi ter tentado prever alguma coisa que iria acontecer com uma parte muito grande da minha carteira, onde eu deveria assim ter entendido que não tem como prever nada, que o mercado é extremamente imprevisível, do nada pode ter uma canetada de um político ali, um conflito entre países ali e mudar completamente o jogo, e aí você tá posicionado de maneira errada e aí já era, você perdeu o timing, perdeu o dinheiro. Então eu aprendi na prática que não vale a pena querer adivinhar o que vai acontecer. Então eu posso listar aqui que os 3 erros que eu cometi foram achar que o que está subindo vai subir para sempre, o que não é verdade, porque o mercado é ciclo. Não investir de maneira neutra, eu invisto de maneira neutra, mas eu peguei uma parte muito grande da minha carteira e quis arriscar num posicionamento que depois eu vi que não deu certo. E quando eu fiz esse posicionamento, eu ainda investi somente em ações com as mesmas características e do mesmo setor. Esses 3 erros combinados vão fazer você perder dinheiro na grande maioria das vezes. E aí eu posso listar as lições que eu tirei com esses 3 erros, que foi o seguinte: eu entendi que o mercado é cíclico e não tem como prever o mercado, e mesmo os profissionais na grande maioria das vezes não conseguem bater o índice. Então atualmente o que eu tô fazendo é investindo somente em uma ETF, que é a ETF VT, e eu tenho um vídeo aqui no canal só falando sobre esse investimento, eu vou deixar ele aqui na tela para você clicar e assistir lá. Um único investimento que você vai seguir a média global, evitando que você cometa erros aí por emoções. Eu tenho certeza que você vai gostar bastante também. Beleza? Falou, abraço!